Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 13, a cidade celestial. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são o paraíso eterno, segundo, o eterno e perfeito estado, e terceiro, o estado final de todos os santos. Nosso texto áureo se encontra em Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz que a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. A palavra-chave aqui é cidade. Primeiro tópico, paraíso eterno. Primeiro subtópico, o que é o paraíso? Então, segundo a nossa lição, diz que é o céu como morada de Deus e morada dos anjos e também morada dos salvos. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 4, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. A palavra inefável significa que não se pode descrever. Então, ele ouviu palavras que não se pode descrever, que ao homem não é lícito falar. Aqui o próprio Paulo está descrevendo a visão que ele teve, o arrebatamento que ele teve. Então, na cruz, o nosso Senhor ele fez uma promessa ao ladrão que se arrependeu. Então, Jesus estava crucificado numa cruz no meio, à sua direita e à sua esquerda havia 2 marginais, 2 ladrões, conforme a própria Bíblia diz, e um deles se converteu, um deles se arrependeu, e Jesus faz uma promessa para ele. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 43, está escrito assim, Jesus, palavras de Jesus aqui, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, não há como mensurar, não tem como medir tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus essa promessa de um encontro com ele lá no paraíso. Então, o mesmo lugar que Paulo conheceu e Jesus também prometeu, então Paulo teve foi arrebatado. Jesus fez a promessa para o ladrão. Agora ele vai aparecer aqui novamente, esse mesmo lugar, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, dizendo assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aí vem o segundo subtópico, o que é a cidade eterna? Então, depois do julgamento final ou do juízo final, após o milênio, lá em Apocalipse 20, e também após a purificação da terra por meio do fogo. Olha só, então a terra ela vai ser purificada por meio do fogo, segundo de Pedro 3,10 diz assim, vocês se lembram que ela já foi purificada uma vez através do dilúvio, através das águas, e agora ela vai ser purificada através do fogo, segundo de Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, continuando, então aqui vai se queimar, tá certo? Foi purificada pela água, agora vai ser purificada pelo fogo. Então, depois de tudo isso aqui acontecer, vai surgir a nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus. Apocalipse 3,12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então todos nós teremos um novo nome. O Senhor Jesus ele assegurou que prepararia um lugar para os seus santos. Olha, João capítulo 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus ele vai preparar lugar. Irmãos, ele não vai construir o que é necessário fazer. Ele está dizendo, na casa de meu pai, aqui é do verbo existir, tá? Do verbo haver.
Existem muitas moradas. Ele não vai construir, as moradas já estão prontas. O que ele vai fazer? Ele vai preparar o lugar. Pensa, imagina um hotel. O hotel está pronto, o hotel está construído, os quartos estão todos disponíveis lá. Mas a pessoa fala assim, eu preciso preparar o lugar para que você entre, porque acabou de sair uma pessoa dali. Estou falando no hotel, tá lá no céu, não é assim não. Mas estou dizendo para você entender. Então, ela precisa arrumar, precisa trocar os lençóis, arrumar a roupa de cama, colocar toalhas novas, e assim por diante. Ele está preparando o lugar já está construído, já está pronto, só falta preparar. Então Jesus, ele está preparando o lugar. Quando ele terminar de preparar, ele vai vir novamente, porque ele já veio, não veio há 2000 anos atrás, para morrer por nós? Isso. Então ele vai vir novamente e vai nos levar para que onde ele estiver, nós também possamos estar com ele o tempo todo, onde ele estiver. Então a Nova Jerusalém tem a sua origem no céu e substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 3. E vi um novo céu e também uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, enfeitada, como uma esposa ataviada para o seu marido. 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, os salvos, eles serão cidadãos dessa cidade. Todos os cristãos que perseverarem até o fim, que chegarem a ser salvos, que forem arrebatados ou que tiverem o seu corpo transformados, vão participar, serão cidadãos dessa nova cidade. Terceiro subtópico diz, quando é uma pergunta, quando a eternidade começará? Então, de acordo com um estudo de Apocalipse, vou fazer uma sequência dos fatos aqui para nós. Primeiro, arrebatamento da igreja. Segundo, vai acontecer a grande tribulação na terra. Então a igreja vai ser tirada, vai acontecer a grande tribulação aqui na terra, que é um período total de 7 anos. Ao mesmo tempo, vai estar acontecendo as bodas do Cordeiro lá no céu. Terceiro, a segunda vinda de Cristo, ou seja, lembra que nós comentamos em lições anteriores que são duas fases, a segunda vinda de Cristo é em 2 fases. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Segundo, ele vem realmente para implantar o seu reino milenial, que é o nosso quarto ponto aqui. Então, primeiro, arrebatamento da igreja. Segundo, grande tribulação. Terceiro, segunda vinda de Cristo. Quarto, o reino milenial, são 1000 anos de Cristo reinando aqui na terra. E quinto, é o estado eterno. Olha, nós não podemos confundir o milênio com o estado eterno, tá? Milênio, ele vai acabar, ele tem um período para iniciar e um período para terminar. O estado eterno não, o estado eterno é para sempre. Então, o estado eterno, ele é a eternidade que passaremos com Deus. E o reino milenial é o período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra, e ao final desse período os ímpios serão julgados diante do trono branco, que também é conhecido como o juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15. E vi um grande trono branco, está vendo só o trono branco aqui? E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, segundo a obra de cada um. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, irmãos, vale a pena nós aguardarmos piedosamente o reino eterno, para não irmos para este lugar de tormentos, para nós habitarmos com o Senhor por toda a eternidade na Nova Jerusalém, na cidade celestial. O resumo desse tópico fala sobre o paraíso e a Nova Jerusalém como realidades eternas do céu, tá claro? Então, não é figura, não é conto de fada, não, é realidade, é palpável, é verdadeiro. É só aguardar um pouquinho mais que nós vamos chegar até lá. O segundo tópico fala sobre o eterno e perfeito estado. Primeiro subtópico, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. A palavra doutrina é objeto de ensino, no nosso caso, ensino da
palavra de Deus. Então, de Gênesis até Apocalipse, do primeiro livro até o último livro da Bíblia, existe um propósito divino na consumação dos séculos. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, Deus ele tinha um propósito no princípio. Esse propósito ele foi postergado devido ao pecado. Então chegamos no Apocalipse, que vai acontecer? Lá no finalzinho Deus vai retornar, vai criar tudo novamente, ou seja, vai recriar as coisas para que seja conforme o propósito de Deus. Então, nesse tempo, nesse período, no caso, o propósito original de Deus ele vai se cumprir. Colossenses 1:20 diz assim: E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então o que aconteceu? Quando o homem pecou, ele provocou vou usar uma palavra forte, que uma desgraça para todo lado. Foi terra, foi animal, foi o ser humano. Todo mundo sofreu, todo mundo sofre até hoje por conta do pecado. Mas Jesus ele vai reconciliar consigo mesmo, com ele mesmo, todas as coisas da terra e do céu. Então o perfeito e eterno estado ele é descrito na Bíblia como um lugar belo, um lugar de santidade, um lugar de perfeição. Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não vai haver mais choro, e não haverá mais morte, olha só também, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então você vê como esse lugar vai ser maravilhoso. O segundo subtópico fala sobre o estado perfeito à luz de Apocalipse 22, versículos de 1 a 5. Então, Apocalipse ele traz alguns símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. Que símbolos são esses, Valdecir? Ele fala sobre um rio, fala sobre a árvore, fala sobre a ausência de males e fala sobre a presença de Deus. Então, primeiro, o rio, a vida eterna ela é descrita como um rio. Apocalipse 22:1, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então o aspecto simbólico do rio é como vida mencionada por Jesus, lá em João capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Então só Jesus tem água viva para poder dar. E essa água, quando ele está lá em cima, essa água flui do trono de Deus. Segundo, a vida eterna é descrita como árvore. Apocalipse 22:2. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Quantos frutos? 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Nós não temos 12 meses? Então todo mês ela vai dar o fruto. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. O fruto é para a vida e as folhas são para a saúde. E Gênesis 2:9, voltando agora, tá? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal, que era essa que o homem não poderia tocar. E Gênesis 3:22 diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então aqui Deus dá a sentença ao homem. Ele não vai deixar mais ele no paraíso, porque ele poderia comer da árvore da vida e viver por toda eternamente em pecado, no estado, nessa condição. Tá vendo? Então por isso que Deus tirou ele dali. Então essa árvore ela aparece em Gênesis e depois ela aparece lá em Apocalipse. Durante todo esse período bíblico, interbíblico, extra-bíblico, durante todo esse período de Gênesis a Apocalipse, a árvore não aparece mais. Ela aparece em Gênesis, depois ela vai aparecer somente lá em Apocalipse. Então, seus 12 frutos e suas folhas, elas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades, sobre a morte. Então, os frutos são para a vida, então ela triunfa sobre a morte, e as folhas são para a saúde, ou seja, triunfa sobre as doenças, sobre as enfermidades. Aí vem o terceiro, que é a vida eterna sem males. Então, não haverá mais maldição contra alguém, conforme Apocalipse, capítulo 22, versículo 3. O mal, ele será plenamente erradicado. O trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados
no coração de cada ser humano, que na verdade nós seremos seres espirituais nessa nossa nova condição. E também o quarto que diz assim, a vida eterna na presença de Deus. Então 1 Coríntios 13:12 diz, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas é como se fosse um espelho embaçado, nós vemos, mas não conseguimos contemplar direito, mas então veremos face a face, da mesma forma como Moisés, como Deus falava com Moisés, então nós vamos ver o próprio Deus, nós vamos ver o face a face. Agora Paulo diz, eu conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido, ou seja, eu vou conhecer a Ele da mesma forma que eu sou conhecido. E Apocalipse 22:4 diz, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. O nome de Deus vai estar na testa de cada um daqueles que forem salvos. Que alegria! Prestaremos um culto olhando diretamente para Deus. Mas um desse tópico diz que a vida eterna é descrita na Bíblia como um rio, como uma árvore, como um lugar, e também sem males, um lugar sem males e na presença eterna de Deus. Terceiro tópico fala sobre o estado final de todos os santos. Primeiro subtópico, uma pergunta: o que todo crente salvo deve esperar? O que nós estamos esperando aqui na terra? Então, os santos de Deus, eles nunca viveram nessa terra com a ideia de permanecer eternamente aqui. Então, se você vê alguém que fala que gosta muito daqui, queria ficar por toda a eternidade aqui, possivelmente, ele não é cristão. Não é cristão, é porque ele gosta muito dessa vida. Não estou dizendo que você não tem que gostar, mas o nosso pensamento tem que estar lá, porque lá é eterno. Aqui é passageiro, aqui daqui a pouquinho eu já não estou mais aqui, talvez você não esteja mais aqui, mas lá não, lá vai ser eterno. Então Hebreus 11, versículos 9 e 10 diz, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Então, Abraão, ele viveu na terra da promessa como em terra, ele sabia que era terra alheia, que ele não pertencia a ele, porque a cidade dele é outra. Morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é o próprio Deus. Então ele vivia aqui, mas pensando em outro lugar. Não vivia com o coração aqui, vivia com o coração em outro lugar. Moisés também ele passou com essa mesma intenção aqui na terra. Hebreus 11, 24 a 27. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Então, aqui no 26 que ele diz assim, porque tinha em vista a recompensa. Qual que é a recompensa? A cidade celestial. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida aqui na terra, mas na terra prometida lá no céu, ele entrou. Então o cristão, ele vive neste mundo, o cristão que vive neste mundo, ele sabe que ele é peregrino. Apocalipse 21, versículos 3 e versículo 22. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aí o 22, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então não vai ter templo lá, o próprio Deus é o templo. Segundo subtópico, viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção dos inscritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel e também dos 12 alicerces que levam os nomes dos 12 apóstolos, viu que esse número está bem evidente, né? Está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras, de todas as épocas. Apocalipse 21, versículos 9 a 14. Você vai encontrar o que nós estamos falando ali, essa referência ali. Então as pessoas, Israel e a igreja, elas são reunidas formando um só corpo, o corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente aquilo que está escrito. Nisto não há judeu nem grego, como está escrito lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ou seja, seremos um só povo em Cristo Jesus, da mesma forma que nós somos um corpo e Cristo é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Não importa se é judeu, se é grego, não importa. Então, formou a igreja é o corpo de Cristo. Terceiro subtópico, finalmente em casa. Então, nossa morada final não é aqui neste mundo.
mundo, ela não é. E também não é na sepultura, Hebreus 11:13. Todos estes morreram, então o corpo vai para a sepultura, né? Então todos estes morreram, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Então o apóstolo Paulo ele nos lembra onde está a nossa cidade, não é isso? Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, peraí, nossa cidade está no céu e nós estamos esperando o Salvador que vai vir de lá do céu para nos buscar. Então, os cristãos eles cultivam em seu coração o desejo de ir para casa. Ah, mas não é a casa. Por exemplo, eu estou gravando aqui no meu trabalho. Eu tenho um desejo de ir para minha casa aqui na terra. Sim, eu tenho, mas o meu coração tem que estar na minha casa lá no céu. O meu desejo tem que ser morar lá no céu. Na verdade, nós não vamos morar no céu, né? Porque se o tabernáculo de Deus vai descer, então nós vamos permanecer aqui na terra. Aliás, onde Jesus estiver, nós estaremos também. Onde o Senhor está, ali é o céu. Pode ficar tranquilo. Segundo aos Coríntios 5:8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Filipenses 1:21 e 23 também diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou é lucro. E o 23: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas aqui eu só anotei essa parte do versículo, mas ele tá numa questão. Se ele continuar aqui no corpo, ele tem muito mais coisa para fazer, muito mais almas para ganhar, mas ele tem o desejo de estar com o Senhor também. Então ele não sabe o que é melhor, ele está nessa indecisão. Ele vive aqui, mas ele pretende estar lá com o Senhor. E também esse deve ser o nosso desejo. O resumo desse tópico diz que no estado final, finalmente nós poderemos dizer: estamos em casa. Agora sim, lá, ó, só no estado final, tá bom? Só depois de glorificado nós vamos poder dizer: estamos em casa. E a conclusão diz que o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com o novo nascimento. Teve uma lição que falou sobre os tipos de nascimento. Então, o nascimento físico e o nascimento espiritual. Então, esse nascimento espiritual é conhecido como novo nascimento. Por quê? Porque nós já nascemos fisicamente. Aqui é um novo nascimento, ou seja, nascer de novo. Então, nascemos aqui fisicamente e nascemos de novo aqui espiritualmente. Então, ele se iniciou no novo nascimento e o destino final é o céu. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Portanto, coloquemos os nossos olhos no autor e consumador da fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.